Nossa linha temporal não é a real. 1. Anel do tempo do presente. 2. 4 anéis do tempo de histórias mudadas. Os anéis verdes representam mundo paralelos, em que um viajante cometeu algum pecado. No manga eles dão muito mais importância para isso. Gol Azul diz que alguém do universo 12 viajou no tempo dando origem a um anel, mas ele se dá conta que tem um anel a mais. Parece que alguém do futuro viajou ao passado. Isso há uns 10 anos atrás. Trunks foi o responsável por esse quarto anel do tempo. Então esse anel verde não está no mundo de Trunks e sim no nosso. A essas alturas todos nós já conhecemos a história de Trunks do futuro de Dragon Ball Z. Um doutor, uns androides, um futuro pós-apocalíptico. Esses deveriam ser os acontecimentos reais do universo 7, mas como Black e Zamasu dizem no anime, Trunks pecou e viajou ao passado, criando um mundo paralelo onde Goku segue vivo. Os androides não são uma ameaça e os guerreiros sobrevivem. Mas quem iria pensar que a linha de Trunks era original? Ou seja, a do anel prateado? Pois houve alguém que pegou o anel prateado, decidiu viajar pro futuro e parar na linha temporal de Trunks. Esse foi Black. Black não só avançou no tempo, senão que também modificou a linha temporal. Certamente Black nem sabia que tinha pegado um anel do tempo que não era da sua linha temporal. Então vamos recapitular a história antes da separação. A história de Dragon Ball Z é um momento que se separa criando um anel verde. Isso foi na primeira aparição de Trunks. Nesse momento se cria o quarto anel verde, uma dimensão paralela, como já comentei anteriormente. Goku vive, os androides não são uma ameaça etc. Por isso mesmo quando Trunks volta pro futuro de novo, volta ao seu futuro, ou seja o futuro real. Quando pensamos que quando voltamos pro futuro, e qualquer coisa que fizemos no passado mudaria esse futuro. Mas em Dragon Ball não é assim, toda vez que muda alguma coisa no passado vai produzir um novo anel verde. Que não vai mudar nada no seu futuro. Se você entendeu até aqui, provavelmente vai entender o resto. Zamasu era alguém estranho sem dúvida, mas até então pela sua cabeça não passava estas coisas mirabolantes até conhecer Son Goku. Um Goku que o humilhou em um combate à prova de força. Mas na linha de Trunks Zamasu não era tão mal assim, isso porque ele nunca lutou com Goku, e portanto esse Zamasu continua sendo um aprendiz normal de Kaioshin. É só quando conhece a ele mesmo de outra linha temporal que ele fica louco. Justamente o Zamasu que foi humilhado por Goku. Um Goku que deveria ter morrido se não fosse por Trunks do futuro. Ou seja, Trunks salvou Goku quando lhe deu o remédio, e Goku foi determinante para a loucura de Black. O anel prateado. O destino de Goku era morrer de sua doença, e o destino dos guerreiros era morrer nas mãos dos androides. Zamasu decidiu pegar o anel do tempo e viajar 20 anos. Mas por que essa data? Porque coincidiu com a aparição de Babidi no futuro de Trunks, e o último Kaioshin morreu, e portanto o deus da destruição. Então Zamasu estava livre, já que não tinha ninguém que pudesse chegar aos seus pés. O que ele encontrou? Onde está Goku? E cadê seus amigos? Um momento, parece que um tal Trunks viajou ao passado e criou uma linha temporal paralela, a linha de onde eu venho. Pois os amas da linha temporal paralela nossa, já com o corpo de Goku decide convencer ao seu outro eu do futuro para fazer parceria e levantar um novo império. Então foi criado a dupla Black e Zamasu que significa o mesmo que Zamasu e Zamasu. O que acontece se Black pegasse o anel do tempo da sua linha temporal? Não precisa pensar muito para saber o que ia acontecer. Zamasu já com o corpo de Goku viajaria até chegar a um tempo onde Bills volta a dormir. Todo esse avanço de tempo ocorreria sem 3 personagens, nem Goku, nem Titi, nem Goten. Todos esses morrem nas mãos de Black quando esse consegue o corpo de Goku. Então temos que ter em conta o único guerreiro seria Vegeta. E se Bills demorasse muito em voltar a dormir, para Vegeta também passaria os anos. E Black voltaria quando Vegeta já não estivesse mais no seu resplendor. Seria um massacre porque nem Gohan nem Trunks estariam ao nível do Black Goku. Se Vegeta fossem um empecilho, Black poderia aparecer em um futuro onde estariam vivos apenas Goku e Trunks. E vamos esquecer do estado místico, porque Black a essas alturas faria sua própria limpeza dos Kaioshins. Em ambos casos Black sairia com seu plano de exterminar os humanos. Podem os anéis do tempo viajar ao passado? Definitivamente não, mas Goku sempre faz parecer que é algo possível, mas só que proibido. Mas esse anel não tem esse poder. Mas e se Black viajou ao nosso passado usando esse anel? Black viajou ao passado sim, mas foi graças ao rastro deixado por Trunks, como se fosse uma brecha temporal. Mas como vemos esse não é um viajante permanente, não dá pra saber se é a brecha temporal ou se é o próprio anel que obriga Black a voltar pro futuro. É aqui quando as palavras de Goku fazem sentido, voltar pro passado é impossível e mesmo se pudesse está proibido. Agora vamos falar das 4 linhas temporais desta saga. Linha temporal 1. Um futuro diferente. Esta linha temporal ocorre o futuro apocalíptico de Trunks. Vamos a um pequeno resumo. Freeza chega à Terra e Goku usando o teletransporte o derrota. A paz volta à Terra. Porém depois de um ano desde sua chegada Goku fica doente e morre. Depois de 3 anos desde a chegada de Goku aparecem alguns androides em uma ilha do sudeste. 17 e 18. Os guerreiros Zeus enfrentam, mas morrem todos exceto Trunks. Trunks volta ao passado e treina além dos seus limites. Trunks volta ao seu futuro e derrota ao 17, 18 e ao céu de sua época.
época. Isso foi o que vimos em Dragon Ball Z, mas em Super a história continua. Uns anos depois da derrota de Cell pelas mãos de Trunks, aparece Babidi. Trunks evita a ressurreição de Majin Buu graças ao treinamento do Kaioshin, o nosso Kaioshin que conhecemos, mas esse morre na batalha. Ao morrer o Kaioshin, o deus da destruição Bills também desaparece. Justo depois da derrota de Majin Buu, aparece Goku Black. Black que está fazendo o que quer até que Bulma consegue recarregar a máquina do tempo. Trunks viaja ao nosso presente. Depois disso sabemos de tudo, pois vimos em Dragon Ball Super. Trunks viaja ao nosso presente. Goku e Vegeta decidem ajudar Trunks. Black e Goku visita momentaneamente nosso presente. Finalmente Goku e Vegeta decidem ir ao futuro para caçar a Black. Usam uma fuba. Black e Zama se fundem. Goku e Vegeta fazem o mesmo. Finalmente Trunks vence a Black Zama Azul. Zeno-sama manda este universo pro espaço. E finalmente esse universo desaparece por causa de Zeno. Vale ressaltar que essa linha temporal é a real, a do Anel Prateado. E portanto, no mundo dos Anéis do Tempo o universo 7 deixa de existir. Linha temporal 2, nosso presente. Essa linha temporal ocorre tudo mostrado no mangá e no anime a chegada de Trunks ao nosso presente. Toda a saga Cell, toda a saga Buu, o início de Dragon Ball Super, a saga de Bills, a saga do Torneio dos Universos, a saga do planeta Potofu. Muito importante e vital para a história. E finalmente a chegada de Trunks ao nosso presente que vai fazer que aconteça os seguintes acontecimentos. Trunks viaja ao nosso presente. Goku e Vegeta vão ajudar Trunks. Black e Goku visita momentaneamente nosso presente. Finalmente Goku e Vegeta decidem ir ao futuro caçar Black. Goku, Trunks e Mai voltam vitoriosos do futuro junto ao Zeno dessa linha temporal. Whis tem um plano. E como isso de Whis tem um plano, estou me referindo em criar uma outra linha temporal, que vai dar abrigo a Trunks e Mai começarem as suas vidas. Essa linha será chamada de 1.2. Linha temporal 1.2. Um futuro diferente 2.0. Lembra da marca que eu pus na linha 1? Pois essa linha ocorre a partir desse momento. Me refiro da entrada da saga Mirai Trunks e Black Goku. Whis propôs viajar ao futuro de Trunks, mas em um ponto em que os Kaioshins ainda não foram derrotados. Antes da saga do futuro de Trunks, e onde Bills ainda segue vivo, ou seja programar a máquina para que não avance tanto no tempo, apenas alguns meses antes. Nesse novo tempo os Kaioshins e portanto Bills seguem vivos e os Zamas ainda não conseguiu a imortalidade e nem Black Goku viajou a esse futuro. Whis vai despertar a Mirai Bills e esse vai se encarregar de Zamas, mesmo que no caso de Bills não poder contra esses Zamas, porque ele poderia ter conseguido ser imortal. Whis disse que tem uma coisa bem mais efetiva que uma fuba, do meu ponto de vista ele pode estar falando da espada Z. Não se fala da aparição de Black, mas é de se supor que Mirai Bills vai se encarregar dele. Mesmo assim pode ser que Black nem apareça. Por quê? Pois porque Bills já eliminou os Zamas do nosso presente, que ia ser o Black do futuro de Trunks. A proposta de Whis é simples, porém pode ser cruel. Pois o futuro de Trunks, linha temporal 1, fica abandonada. Quer dizer, o universo do futuro de Trunks real foi destruído por Zeno-sama, inclusive todos os humanos sobreviventes, mas temos que dizer que esse futuro estava uma desgraça, porque Black tinha assassinado todos os Kaioshins, e portanto todos os deuses da destruição de todos os universos. Trunks e Mai viajam a essa linha temporal onde tudo ocorre como no futuro de Trunks antes da aparição de Black. O único inconveniente é que nesse futuro haja 2 Trunks e 2 Mais. A solução é um pouco rasteira. Em vez de consertar o futuro de Trunks, vão a uma linha temporal igual, mas um pouco anterior onde os acontecimentos poderiam ser evitados. A aparição de nosso Bills na linha temporal 3. Se Trunks e Mai são enviados antes da aparição de Black, pode ser que esse nem chegue a existir, porque Black quer Zamas de nosso presente. Linha temporal 2. Os Zamas que Bills evaporou. Bills disse que a ação de um deus deve ser refletida em todas as linhas temporais, mas com Black não foi assim, pois parece que um acontecimento não pode eliminar o de outra linha temporal, mas pode evitá-lo. E isso é o que ocorre com Black. Dragon Ball Super funciona de uma maneira bem estranha, mas digo que acertaria se digo que Black jamais aparecerá na linha temporal 3. E é por isso que Whis busca uma maneira de derrotar as Zamas. Linha temporal 2.2, um presente diferente. Nessa linha temporal parece que Zamas apronta uma das suas, Bills não se intromete e ele consegue matar a Gol Azul. Porém nessa linha temporal podemos deixar várias coisas claras. Este Zamas é o mesmo que perdeu contra Goku Super Saiyajin, portanto tudo que aconteceu em Super até esse ponto também ocorre nessa linha temporal. Por algum motivo Bills não destrói esses Zamas. Mas acontece um erro. Representa que estes Zamas mata a Gol Azul, beleza. Estes Zamas rouba os Potara de Gol Azul, pega o anel prateado e reúne as Dragon Balls. Ok, uma vez com as esferas do dragão pede seu desejo. Mudar seu corpo com o de Goku. E assim acontece. Ato seguido Zamas se teletransporta para a Terra e mata a Goku e sua família. Mas esses Zamas depois de conseguir o corpo de Goku continua tendo um problema, que é que seguem uma linha temporal onde Bills existe e portanto tem um inimigo potencial que poderia o fazer desaparecer a qualquer momento. Qual a solução?
Viajar no tempo. Temos que supor que a intenção de Black era viajar no tempo até chegar em um ponto onde Bills estivesse dormindo de novo e assim ter seu espaço livre para fazer das suas, mas Black não só viajou no tempo. Lembra que ele segue portando o anel prateado? O anel da linha temporal de Trunks. Pois Black ao avançar no tempo viajou até a linha temporal 1. Um futuro diferente. E uma vez ali. São as palavras de Black que mais geram dúvidas. Black sabia que tinha mudado de linha temporal. E de ser assim, como soube? Tem que recordar que Zamasu antes de ser Black foi ver Azuma e este contou tudo sobre Goku, assim poderia ser que Black conhecia sobre essas variantes do futuro de Trunks. Além disso Black parecia conhecer a Trunks e suas viagens temporais no passado de Dragon Ball Z para salvar Goku de sua doença, com que Goku, Zamasu troca de corpo. Este é outro debate que não sei por que tem se dado em várias páginas de fórum. A solução é muito fácil. Tal como contém na linha temporal 2.2, o Zamasu que trocou de corpo com Goku é o mesmo que perde contra Ace no seu combate de força. As imagens de Goku trabalhando no campo junto a Goten são as que mais confundem, pois justo no início de Super no episódio 1, vimos uma cena muito parecida, e muita gente chega a pensar que Zamasu viajou até esse ponto da história, mas tem que lembrar que os anéis do tempo não viajam ao passado. Além disso deve-se ter outra coisa em conta. Quando Zamasu visita Zuno, este lhe conta tudo sobre as Super Dragon Balls e diz que estas ainda não estão ativas e precisam de um ano para voltar a usá-las. Pode ser que nesse momento Zamasu fez trapaça e viajou um ano no tempo para voltar a usar as Dragon Balls, e digo pode, porque de ser assim nasceria o erro. Portanto sem nenhum tipo de dúvida esse Goku com que Zamasu troca de corpo é o mesmo Goku da saga Black Mirai Trunks, mais um ano. O tempo que necessita a Super Dragon Balls para ser ativada novamente. Mas isso nos leva à verdadeira dúvida dessa linha temporal. Zamasu viajou ou esperou um ano para usar as esferas do dragão? Há duas opções para que Zamasu reunisse as Dragon Balls, uma delas supõe um erro gravíssimo, em troca, a outra faz que tudo transcorra perfeitamente. Então se por acaso Zamasu viajou no tempo um ano para reunir as Dragon Balls, em que futuro apareceu? No seu, ou de Trunks? O anime nos deixa encucados. A base da teoria de Bulma e Whis que nem sempre são as mais acertadas, que Zamasu faz a viagem de um ano para reunir as esferas já ativadas. Mas, e se não foi assim? No mesmo anime, Black nos conta onde foi parar a primeira vez que usou o anel. Usei o anel do tempo e cheguei a esse mundo, se referindo ao futuro de Trunks. Esse comentário afirmaria que o anel prateado é do futuro de Trunks, e que ao usá-lo para viajar no tempo, não só avança como também se muda de linha temporal. Além disso uns minutos depois volta a falar. Uma vez que conseguia este corpo usei o anel, e assim uma vez mais as Dragon Balls. Black diz que usou o anel do tempo somente para usar duas vezes as Super Dragon Balls. A opção que mais se encaixa seria que Black só usou o anel do tempo uma única vez. Então, quando se produz a divisão da linha temporal 2. Há um momento que a linha temporal 2, quer dizer a nossa, sofre uma divisão importante. É que em uma delas Zamasu morre pelas mãos de Bills, e na outra sobrevive e se transforma em Black. Esta divisão da história poderia ser justo nesse momento. Em uma linha temporal, a nossa, parece ser que Zamasu fica nervoso com a visita de Bills, Whis e companhia, e mesmo que não pensa em assassinar Gol Azul, todavia decide avançar seu plano e matar o velho Kaioshin. É por isso que Whis ao final do episódio 67 recrimina a Bills que esse também mudou a história, eliminando os Zamasu do presente. Mas logo esta outra variante, e se Zamasu fosse paciente, Zamasu não teria assassinado a Gol Azul, ainda esperaria um tempo mais, exatamente um ano a mais para que as super esferas do dragão fossem ativadas, e desta maneira mataria dois coelhos com uma tacada só. Por um lado poderia usar as esferas e pelo outro a vigilância que exerce sobre ele e Bills não haveria sido a mesma ou diretamente não teria existido. Poderia ser que inclusive o deus da destruição tivesse dormido de novo e esse Zamasu teria tido via livre, como a que teve para se transformar em Black. Agora com tudo posto à mesa esse seria o esquema definitivo. Vamos para a última dúvida, a que linha temporal pertence ao quinto anel do tempo. A última cena é que vemos o velho Kaioshin Gol Azul guardando seu anel do tempo em sua caixa e somando a ele um quinto anel do tempo verde enquanto diz, este é meu pecado, Zamasu. Até agora eu venho insistindo que o anel prateado se trata da linha temporal de Trunks, apesar do fato que Zeno-sama se encarregou desse universo. Há que lembrar que existe muitos universos que não aconteceu absolutamente nada. Whis é bem claro, no mesmo episódio 67, Bills criou uma linha temporal extra quando criou as Zamasu, criando uma linha temporal extra onde Zamasu não é destruído. Como pode dizer isso quando o Senhor mesmo já criou um anel do tempo? Quando destruiu as Zamasu nasceu um novo mundo onde Zamasu não foi destruído. Essa linha temporal extra de que Whis fala se pode tratar da linha 2.2 do esquema que pôde ver, onde efetivamente existe um Zamasu que não é destruído, e portanto se transformou em Black. Ou seja, estamos diante de um paradoxo temporal. Então o que ocorre na história do quinto anel verde? Pois é fácil de deduzir. Ocorre tudo o que acontece na nossa linha temporal, com a diferença que Zamasu segue vivo um ano a mais.
Depois de um ano Zamasu se revela na frente de seu mestre, o mata reúne as 7 esferas do dragão, muda de corpo com Goku, matando o original e sua família, e desaparecendo dessa linha temporal. O que ocorre depois dessa história é puro conto, é como se agora chega alguém e mata Goku e Titi e Goten, pois a história de Super seguiria sem esses personagens. O sexto e último anel do tempo. E finalmente, para acabar, falo do último anel do tempo que Trunks vai criar quando fazer sua última viagem no tempo, uma viagem que não realizará em sua linha do tempo, a linha temporal 1 do esquema, senão que fará na linha temporal 1.2. Se Trunks realiza outra viagem à sua linha temporal, esse anel não seria criado, pois essa viagem não supõe nenhuma mudança no transcurso de sua linha, mas claro, seu universo está totalmente destruído pelo Zeno-sama, assim que não vale a pena viajar a esse vazio. Mas Trunks cria outra linha temporal, viajando ao passado do seu futuro, sendo mais claro ao seu próprio futuro um pouco antes dos acontecimentos de Black. Nessa viagem se supõe uma grande mudança, como bem disse Whis, Trunks e Mai viajaram a um futuro onde eles mesmos já existem, portanto haverá 2 Trunks e 2 Mais. Mas em troca desse inconveniente a Terra será como antes da chegada de Black e talvez antes da chegada de Babidi. A possível linha temporal que faltaria. A pergunta seria onde está a linha temporal onde Cell mata Trunks e rouba sua máquina do tempo. O acontecimento em uma das variantes da linha temporal 3 do esquema das linhas temporais de Trunks. Primeiro de tudo, e dando uma resposta fácil, seria que esse acontecimento não é importante nessa linha temporal e por isso não se cria um anel do tempo. Mas para isso vamos pensar. O futuro de Trunks já estava resolvido, o que poderia acontecer nessa linha? Buu ficaria no caminho de ressuscitar, e ainda mais com a chegada de Black Zamasu, que sem ter nenhum rival havia exterminado a todos os humanos. Uma raça a mais a ser extinta no universo. Fim. Se fôssemos mais fundo, poderíamos pensar que o Kaioshin não teria sido morto, coisa que acontece na linha temporal de Trunks, e portanto Zamasu não poderia completar seu plano, ou teria elaborado diferente, pois Bill seguiria com vida, mas sem dúvida o extermínio dos humanos não teria criado um anel a mais. Logo, esta linha temporal extra do esquema anterior, o de Dragon Ball Z, lá que implica em uma não existência de Cell. Outro acontecimento que não implica na criação de outro anel do tempo. Nessa linha temporal é a mais clara de todas. Que mudanças teria em uma linha temporal sem Cell? Absolutamente nenhum. Trunks voltaria a seu futuro e derrotaria os androides e Piccolo. X anos depois Babidi teria aparecido igualmente e Black Goku mais do mesmo, pois a existência de Cell no futuro implica em algumas mudanças minúsculas. Espero que esteja ficado claros esses pontos. Os anéis do tempo são os que existem e que implicam linhas temporais com mudanças bruscas, como a existência de Goku ou não. Lembram que com Goku vivo aparecem muito mais inimigos do que com Goku morto, onde apenas os androides circulavam livremente. E para finalizar, é felicitar a Toei, pois como sabemos várias vezes, em Dragon Ball Super estão querendo de alguma maneira justificar os erros ou incoerências de Dragon Ball Z. Dessa vez decidiram fazer com as linhas temporais de Trunks e conseguiram. Dessa vez introduzindo os anéis do tempo. Se bem que na saga de Cell Toriyama nos deixou com muitas dúvidas, dessa vez nos deram 1001 detalhes, para que tudo, ou quase tudo, ficasse sem um cabo solto, coisa que requer uma grande amplificação da história, coisa que se visse apenas o anime ficaria sem entender nada. E assim tem a graça de ver ambas as histórias, manga e anime, apesar de se contradizerem às vezes. Além de muito que ajudam a arredondar a história, as pistas aparecem meio complicado, como por exemplo apenas em um comentário do Whis. Ou suposições dos personagens sem contar o que realmente ocorreu. É por isso que é preciso se ler entre linhas, dar importância a comentários sem pretensão para chegar a alguma conclusão.